Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar nossa manhã. Hoje nós vamos começar o nosso capítulo 7, vamos dos versículos 1 a 23, Jesus e a tradição dos anciãos e o que contamina o homem. Nesse capítulo, os fariseus questionam Jesus por seus discípulos não seguirem algumas tradições religiosas relacionadas à purificação. Jesus aproveita esse momento para ensinar uma verdade profunda. Deus não está interessado apenas em práticas externas, mas principalmente na transformação do coração. Ele mostra que aquilo que realmente contamina o ser humano não é o que entra pela boca, mas o que sai do seu interior. Oremos. Pai amado, abre os nossos olhos para compreender a Tua palavra. Ajuda-nos a viver uma fé verdadeira que transforme nosso coração e reflita o Teu amor em nossas atitudes. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Vamos começar nossa leitura. Capítulo 7. Jesus e a tradição dos anciãos. Mateus 15, 1 a 20. Versículo 1. Os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Versículo 2. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, sem lavar. Versículo 3. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Versículo 4. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de corpos, jarros e vasos de metal e camas. Versículo 5. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Versículo 6. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 7. E em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Isso também está em Isaías 29, 13. Versículo 8. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Versículo 9. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Versículo 10. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Isso também está em Êxodo 20, 12, Deuteronômios 5, 16, Êxodo 21, 17 e Levítico 29. Versículo 11. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corba, isto é, oferta ao Senhor. Versículo 12. Então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe. Versículo 13. Invalidando a palavra de Deus por meio da tradição, para que vocês mesmos passem de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. Versículo 14. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Versículo 15. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Versículo 16. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça.
Versículo 17. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Versículo 18. Jesus lhe disse: Então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar? Versículo 19. Porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado. E assim, Jesus considerou puros todos os alimentos. Versículo 20. E dizia: O que sai da pessoa, isso é o que contamina. Versículo 21. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios. Versículo 22. Os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Versículo 23. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Isso também está em Gálatas 5:19 a 21. E hoje a gente para por aqui a nossa leitura. Analogia. É muito difícil, quer dizer, é muito fácil cuidar da aparência. Podemos aprender palavras bonitas, podemos conhecer a Bíblia, podemos participar de reuniões, cultos e estudos. Mas Jesus nos lembra que Deus vê muito além disso, muito além das nossas aparências. Ele olha para aquilo que ninguém mais consegue enxergar, o coração. Quando o coração está saudável, as palavras mudam, as atitudes mudam, os relacionamentos mudam, a forma de enxergar a vida muda. Jesus não estava desprezando os bons costumes. Ele estava ensinando que nenhuma tradição substitui um coração rendido a Deus. Talvez a maior limpeza que Deus deseja fazer não seja nas nossas mãos, mas nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas intenções, porque é no interior que começa toda verdadeira transformação. Toda vez que nós permitimos que Deus lapida o nosso coração, nós vamos nos transformando em pessoas mais leves, pessoas mais posicionadas, porque não é só dar e também não é só receber. É você saber a hora certa de dar, a hora certa de receber. Porque não adianta nada você ter o externo todo lindo e o seu interno é todo sujo. Então precisamos limpar o que está dentro, porque o que está aqui, dentro do nosso coração, isso sim vai embora conosco, 100%. Mas o que está aqui vai ficar, porque do pó nós nascemos e ao pó nós retornaremos. Da terra fomos feitos e da terra voltaremos. Então, nada irá conosco, mas o nosso espírito purificado, o nosso espírito lapidado, transformado, esse sim irá conosco. E é isso que nós precisamos pensar. Muitas vezes a gente para e fala: o que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou fazendo? Para que eu faço tal coisa? Precisa ter propósito, precisa ter objetivo. Às vezes a forma de você se lapidar é você se empenhar dentro de um trabalho, por exemplo. Às vezes a forma de você lapidar-se é você conquistar algo, por exemplo. Cada um de nós temos uma forma de lapidação e cada um sabe a sua. Quando está
no propósito com Deus. Quando coloca a sua vida sobre o propósito do Pai. Reflexão do dia. Tenho me preocupado apenas com aquilo que as pessoas veem ou também com aquilo que Deus conhece sobre mim? Será que eu dou mais importância para aquilo que Deus fala ou para aquilo que o outro fala? Isso é bem interessante, né? Porque teve uma época que eu participei de uma conferência e aí a pessoa, né, que estava, né, a pastora que estava falando dentro dos dias, falou sobre uma situação e depois aquilo ficou muito no meu coração, sabe? E eu perguntei, Deus, isso é da sua vontade? Então Deus vai dando as explicações, sabe? E Ele vai falando, filha. E Ele me mostrou, Ele não falou, Ele me mostrou. Ele me mostrou. Então, se você acha que precisa de algo, de alguém, pergunte para Deus primeiro. Será que eu me preocupo com aquilo que as pessoas estão vendo ou com aquilo que Deus conhece sobre aquilo? Porque uma coisa é uma pessoa falar, outra coisa é Deus te colocar sobre aquilo. Então, dê mais importância para que Deus fala. Hoje eu aprendi a não esperar nada das pessoas, eu só espero de Deus. Existe alguma área do seu coração que precisa ser entregue ao Senhor? É sobre isso. Entregue a Ele aquilo que está dentro de você. Entregue a Ele o seu caminho, a sua vida e permita. Eu estava aqui agora arrumando meu café da manhã e preparando aqui para vocês a aula. E estava lembrando de uma coisa ontem à noite, a hora que eu estava imprimindo essa aula aqui. Faz tempo que eu tô já com a minha tinta zero praticamente, né? E aí começou, tava falhando e começou. Eu não consegui lá buscar outra, nada. E começou a imprimir de novo. Aí eu falei, nossa, mas estava sem tinta, já era para ter acabado. Aí ontem eu falei assim, eu vou dar uma olhada. Aí veio uma voz assim, não olha, usa, só usa, não olha. Aí eu falei, tá bom, Deus, tá bom, não vou olhar. Porque a gente é meio Santo Tomé, né? A gente quer ver para crer. Aí Deus veio e dá um puxão de orelha. É só confia, vai imprimindo aí. A hora que eu achar que você precisa trocar, eu vou parar de colocar, mas não é para você olhar. Entende? É sobre isso, é sobre confiar, é sobre permitir, é sobre deixar Deus comandar, Deus agir. Desafio de Marcos. Hoje faça uma oração sincera. Não peça nada, apenas permita que Deus examine seu coração. Peça que Ele revele aquilo que precisa ser transformado e tenha coragem para entregar tudo em suas mãos. Que foi sobre isso que eu estava ontem refletindo. E hoje estava lembrando sobre isso de novo. É sobre entregar. É sobre ter coragem para deixar nas mãos de Deus, sem querer ter comando. Deixa Ele agir. É assim que Ele quer? É assim que é para ser? Então permita. A hora que não der mais, Ele vai falar. E Ele vai te direcionar. Amém? Oremos. Senhor Deus, gratidão porque Tu conheces profundamente quem somos. Purifica nossos pensamentos, nossas palavras e as nossas intenções. Que nossa fé não seja apenas exterior, mas reflita um coração transformado pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Que tenhamos um ótimo dia, pois a verdadeira transformação começa no coração que floresce as atitudes. Que possamos
lembrar sempre dessa semente de mágoas, que possamos permitir que Deus transforme o nosso coração, pois assim, através das atitudes que temos no dia a dia, damos essa permissão. Até amanhã.